Olá, gente! Vamos continuar nossa matéria aí. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o professor Flávio de Itajubá, do curso de Teologia, a Associação Teológica Cason, né? O curso da ATEC. Nós estamos aqui falando sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje nós vamos continuar então a nossa aula. Acabei de fazer um videozinho aí sobre a morte espiritual. Nossa aí, o vídeo soteriologia. Tem vários vídeos aí, tem aula 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos aí agora nesse outro vídeo. Nesse nós vamos falar sobre Deus vem ao encontro do homem para salvar o homem, para resgatar o homem da morte espiritual, da condenação eterna. Tá? Se você tem a apostila, você pode acompanhar conosco aí. Se você, né, no caso, se você tem a apostila, né? Estou com a apostila aqui. Aí você pode acompanhar com a gente aí, você que é aluno do curso, tá? Nós estamos lá na página 7 da apostila. Lá no finalzinho já vamos entrar na página 8, no caso da apostila. Se você não tem a apostila, eu vou postar ela aqui também e a gente vai por aqui na nossa apostila. Então, agora nós vamos falar também aqui, ó. Deus vem ao encontro do homem. No Gênesis capítulo 3, verso 8 em diante. O que está escrito lá? Gênesis 3, verso 8 em diante. Depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. No Gênesis capítulo 3, versículo 8, está escrito assim. Vamos ver o verso 7 para você pegar um pouquinho do anterior, né? Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Está falando de Adão e Eva quando eles pecaram e perceberam que estavam nus, pegaram folhas de figueira para se cobrir. Gênesis 3, 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isto? Maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: Por que deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinho e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Que o Senhor nos abençoe, né, nessa nossa ministração aqui. Vamos lá então. Deus vem ao encontro do homem, vem ao encontro de Adão e Eva, quando eles desobedecem, quando eles pecam contra o Senhor, no Gênesis capítulo 3.
Se você está chegando agora, não se esqueça de olhar os outros vídeos anteriores para você pegar todo o contexto, ok? Vamos lá então, olha aqui na nossa apostila. Agora entrando na página, final da página 7, né? Deus vem ao encontro do homem. Olha aí. A separação ocasionada por Adão e Eva é a mesma que Deus busca restaurar. Ele busca o homem no jardim. Enquanto a pergunta de Satanás tinha a intenção de causar a queda do homem, as perguntas de Deus buscam sua reconciliação e restauração. Observe que não são feitas perguntas à serpente. Não há intenção de restauração para Satanás. Sua condenação está selada. Observe também que aqui existe uma ordem ou sequência. A queda do homem ocorre nessa ordem: serpente, Eva e Adão. Isto é exatamente o oposto da cadeia de comando dada por Deus. Embora Deus faça o questionamento por ordem de autoridade, Adão, Eva e cobra, ele sentencia pela ordem da queda: cobra, Eva e Adão. A queda, em parte, foi consequência da reversão da ordem de Deus. Adão é o primeiro a ser procurado por Deus com a pergunta: onde estás? Verso 9, né? Com relutância, ele admite seu medo e sua vergonha, provavelmente esperando que Deus não o pressione muito. No entanto, Deus vai fundo em sua sondagem, buscando uma confissão do pecado. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Versículo 11. Jogando pelo menos uma parte da responsabilidade sobre o Criador, Adão desembucha: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão deixa implícito que tanto Eva quanto Deus devem dividir a responsabilidade pela queda. Sua própria participação é mencionada por último, com o mínimo de detalhes. E sempre será assim com quem é culpado. Sempre procuramos atenuar as circunstâncias. Todos os caminhos dos homens são puros seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, né? Provérbio 16, 2. A seguir, Eva é inquirida. O que é que você fez? Deus perguntou para Eva. A resposta dela é um pouco diferente, em essência, da resposta do marido. A serpente me enganou e eu comi. É óbvio que isso é verdade. A serpente realmente enganou a Eva. Está lá em 1 Timóteo 2,14 também. De fato, ela comeu. A culpa de ambos, Adão e Eva, apesar de débil tentativa de justificação, pelo menos de diminuição da responsabilidade humana, foi claramente estabelecida. Antes de se aplicar a punição, a transgressão precisa ser comprovada e reconhecida. De outra forma, o castigo não terá efeito corretivo sobre o culpado. As penalidades, então, são prescritas por Deus pela ordem dos acontecimentos da queda. Então você vai ver aí, ó, Deus vem, pergunta para Adão: onde você está? Onde você... Né? E ele se esconde de Deus. Ele se esconde. Né, conforme nós mostramos aqui aquela imagem para você, ó, Adão se escondeu, Adão e Eva se esconderam. E Deus vai falar com os dois, né? E tem também, por quê? Porque a responsabilidade é de ambos. O que eles fizeram de errado? O que eles fizeram? Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desobedeceram a Deus. Saíram fora do propósito estabelecido por Deus. Então Deus vai chamar os dois. Por que você está escondido? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? O que ele falou? A mulher que o Senhor me deu, ela deu do fruto e eu comi. Bem, tá tentando pôr um pouco de responsabilidade sobre Deus, né? Aí Deus falou com a mulher: o que você fez? O que a mulher falou? A serpente me enganou e eu comi, né? A mulher também: a serpente me enganou e eu comi do fruto proibido. Aí Deus então também depois vai falar com a serpente, né? Vai falar com a serpente que ela foi terrível, né? A serpente, olha aí, a serpente também vai receber uma fala de Deus: maldita és tu, né? Entre os animais, você vai rastejar, vai comer pó e tal. Então Deus ali sentenciou os três, né? Falou com Adão, falou com a Eva, falou com a serpente. É engraçado. O diabo que estava na serpente falou para Adão, né? Para Eva, no caso:
que você comesse, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nós já explicamos, né, esse conhecer o bem e o mal aqui. Deus, claro, conhece o bem e o mal, sempre conheceu. Nós já explicamos também que esse conhecer do bem e o mal aqui, Adão conhecia do bem, das coisas de Deus, ele com Eva. Conhecer o mal não era o momento deles conhecerem ali naquela hora. Eles iam conhecer mais para frente, como nós conhecemos hoje, né? Mas eles iam conhecer mais para frente, para ter a opção de servir a Deus por livre e espontânea vontade. Mas eles conheceram o bem e o mal ali, no caso, eles conhecendo o mal não tiveram domínio sobre o mal dominou eles, o pecado dominou eles, se tornaram escravos do pecado. Então é por isso que Deus falou, ó, não comam, porque no dia em que comer, certamente morrerão. Vocês vão morrer, né? Gênesis 2, verso 16, 17 ali, 18, Deus falou para eles, não comam desse fruto que vocês vão morrer. E eles então morreram espiritualmente, perderam a comunhão com Deus. Nós fizemos um vídeo anterior falando o que é a morte espiritual. É uma perda da comunhão com Deus. O homem é um ser espiritual, gente. O homem não é apenas aqui terra, pó, não. Deus, quando fez o homem, ele soprou o fôlego de vida, o espírito de vida. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. É difícil de explicar o corpo é fácil de explicar, né? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, fala que nós devemos conservar plenamente nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, capítulo 5, verso 23 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Né? Que nós somos seres espirituais. Nós somos semelhantes a Deus também nessa parte de ser espiritual. Lembra que Deus disse no Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem, né, macho e fêmea. Então, quando Deus fez, ele soprou o espírito de vida em nós. Então, nós temos um espírito em nós e nós temos essa alma. O que é a alma? A alma, a sede da alma é a nossa mente, nossas emoções, nossas vontades, o nosso querer. Isso é a alma. É a minha manifestação de vida aqui na Terra. O que é o lado espiritual? É uma mescla com a alma, que é difícil até de explicar, mas é aquilo que nos liga com Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus, estamos vivos para Deus, significa que o nosso espírito está ligado em Deus, espiritualmente vivo para Deus. Mas quando Adão pecou, ele perdeu essa comunhão, ele continuou vivo na terra, ele tinha o espírito de vida na terra, a alma e o corpo. Porém, o espírito dele perdeu essa ligação espiritual com Deus. Você lembra do João capítulo 4, quando Jesus estava falando com a mulher samaritana? Lá no verso 24, Jesus falou para ela, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, para a gente falar com Deus, eu falo aqui com Deus, você está falando também, mas você vê que a nossa alma está falando com Deus. Mas existe uma coisa mais profunda que nos faz perceber a presença de Deus, que é o lado espiritual nosso. Tá? Não é muito fácil para ninguém explicar. É como se fosse um café com leite, vamos dizer assim. E é difícil de dar a explicação plena, né? Então nós podemos olhar, por exemplo, aqui, ó. O homem, ele tem o corpo é fácil de explicar. Possui uma alma, que eu falei para você, que é a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções, e tem um lado espiritual, que é algo ligado, ligado mesmo à nossa alma, e faz a gente também, quando o espírito nosso está vivo, renascido, a gente tem uma ligação com Deus. Isso aí, Adão perdeu essa ligação com Deus. Ele morreu espiritualmente. Entende? Então, nós podemos ver, o ser humano, ele tem um corpo, ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, esse aqui, o espírito e a alma, estão ligados. Há uma ligação aqui entre espírito e alma, morando dentro do corpo. E o espírito, quando está renascido, está vivo para Deus, ele está ligado com Deus. E quando ele está morto,
a alma está dominando. E a alma vai fazer os seus desejos, as suas vontades. E a gente vai se tornar, por natureza, filhos da ira. Quando a alma, simplesmente a alma, está mandando em tudo. Tem o domínio sobre tudo. É isso que aconteceu com Adão. A alma de Adão ficou mandando em tudo agora. Os seus desejos terrenos, suas vontades prevaleceram. E quando o homem está com o espírito vivo, ligado em Deus, a sua alma se submete à vontade de Deus. É por isso que nós entramos naquela coisa, né, nós entramos na luta do espírito, a luta entre a carne e o espírito, né? A carne é a vontade das nossas coisas aqui na Terra. Tem coisas que são lícitas e outras não, mas no caso ali específico, o nosso espírito vai guerrear com as obras da carne que são realmente contrárias à vontade de Deus. É claro que tem coisas lícitas na Terra que se podem fazer por meio da nossa alma, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque é uma luta interior das vontades da natureza decaída para com o nosso espírito que foi recriado, que está em comunhão com Deus. Você entende? Então, Deus vem ao encontro de Adão para falar com Adão. E Adão vai jogar a culpa na Eva. A Eva joga a culpa na serpente. E Deus então vai falar com a serpente. Né? Falar para ela, maldita é entre os animais. E Deus também vai falar para a serpente, né, no capítulo 3, no verso 15. Ele vai falar assim, aqui tem a promessa ao mesmo tempo do Salvador aqui para nós. Ó. No Gênesis 3, no verso 15, Deus falou para a serpente, ó, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha o que Deus está falando. Não. Falou para a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, quer dizer, a descendência daqueles que nasceram em pecado e ainda não nasceram de novo. Aqueles que estão andando no pecado, que não têm compromisso com Deus. Às vezes são até religiosos. Mas o fato de ser religioso não significa que nasceu de novo. Deixar isso bem claro, tá? Nascer de novo é o encontro que a gente tem com Jesus de verdade, em que a gente reconhece que é pecador, reconhece que precisa do Salvador e entrega a nossa vida toda para Ele. E a partir dali a gente procura andar na vontade do Senhor. Naquela hora a gente é marcado, selado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar a viver uma vida em comunhão com o Senhor. Então, quando Deus falou para a serpente, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, quer dizer, isso aconteceu mesmo, né? Hoje até isso, a vida inteira tem acontecido isso, até com, no caso aqui, com a própria Eva, e Deus vai mostrar também que a descendência do diabo vai estar em inimizade com o descendente da mulher. Aí fala, este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. A serpente você já sabe quem que é. A gente está bem claro que é o diabo. E o descendente da mulher? Quem é o descendente da mulher? Aí, se você olhar comigo aqui, em Gálatas capítulo 3, você vai ver, né? Claro que tem toda uma... Deus depois faz também uma aliança com Abraão. E lá no Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão que por meio de Abraão e da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas entre esse versículo que Deus fala com Abraão no Gênesis 12, tem uma ligação forte com o Gênesis 3,15. Por quê? Porque Abraão, ao mesmo tempo, se você puxar a linha da ascendência de Abraão, ela vai vir, vai voltar no pai dele, que é Terá, vai voltar no pai de Terá, vai voltar no filho de Noé, né? Sem, e antes do dilúvio, Sem é filho, claro, é filho de Noé. Noé, você vai voltar, o pai de Noé vai voltando, você vai chegar em Sete. Sete, que é filho de Adão. Então, Sete é o filho que substituiu o Abel. Então, por esse caminho de Adão e Eva e Sete, você traça uma linhagem
Você passa por Sete, passa por Matusalém, passa por Noé, passa pelo filho de Noé Sem, passa por Terá, Abraão, Isaac, Jacó, passa por Judá e vai chegar lá em Jesus. Jesus é descendente de Abraão e ao mesmo tempo, em Gálatas capítulo 3, vai falar assim, ó, quem é o descendente? O Gálatas capítulo 3, versículo 16, né? Está escrito assim, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Então, Jesus, ele é descendente de Abraão. Ele é o descendente da mulher lá, que vai pisar na cabeça da serpente. Então, nós descobrimos quem é o descendente? Jesus, descendente de Adão pela linha de Sete, né, que vai pela linhagem de Sete, passa ali por Matusalém e tal, passa por Noé, passa por Sem, passa por Terá, Abraão, Isaac, Jacó, né, o povo de Judá, vem de Judá, Jesus é judeu, vai lá em José e Maria. Então, essa descendência, essa linhagem, o descendente de Abraão, da mulher, que é da descendência também de Abraão. Então a promessa bate certinho. Jesus vai então fazer o quê? Ele vai. Qual que é a promessa? Deixa eu achar aqui Opa. Vamos ver aqui. Jesus vai. Ó. A serpente vai ferir o calcanhar de Jesus. Esse ferir o calcanhar, o que é? Levar ele para a cruz. Fazer ele sofrer. Fazer ele ser humilhado e tal. É o ferir do calcanhar. Mas o ferimento do calcanhar não é um ferimento mortal. Mas a Bíblia fala no Gênesis 3,15, o descendente da mulher, vai pisar na tua cabeça, na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça da serpente? É Jesus tirar a autoridade da serpente. E foi isso que ele tirou. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, em Mateus capítulo 28, está escrito assim, ó. Mateus 28, depois da ressurreição, Jesus disse no verso 18: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Tá vendo? A autoridade então foi dada para Jesus. Jesus venceu. Tá? Jesus é vencedor. Aí, por isso que tem o Apocalipse. O Apocalipse ainda não aconteceu, né? Muita parte, depois do capítulo 3, 4 para frente, não aconteceu ainda. Mas o que vai acontecer? Jesus, literalmente, o diabo vai ser expulso, vai ter uma guerra terrível, né? A terra vai passar por um momento difícil, mas isso aí a igreja já não estará mais aqui. A igreja já foi arrebatada antes. Esse é um papo para um outro vídeo, né, sobre escatologia. Se você quiser participar do nosso curso de teologia, também nós temos a matéria sobre escatologia que explica essa questão aí do final dos tempos. Mas você vai ver que, por exemplo, aqui no Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, está escrito assim, Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, Jesus venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé,
um cordeiro, ó, Apocalipse 5:6, tá? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Ó, então Jesus comprou pessoas com seu sangue, que ele venceu, resgatou, redimiu. No Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Por que vai reinar aqueles que estão com Cristo? Porque Jesus venceu. Se você olhar também aqui no Apocalipse, capítulo 16, ó, Apocalipse 16, deixa eu ver aqui, isso mesmo, Apocalipse, Apocalipse, maravilha, vamos procurar aí, abre comigo aí, no Apocalipse aí, Apocalipse 11, olha para você ver, o verso 15, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Está vendo? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Por que vieram a ser de nosso Senhor? Por que vieram a ser de Cristo? Porque Cristo venceu como homem. E aqui, hoje, literalmente, isso não está acontecendo ainda, Jesus reinando 100%. Por quê? Porque está naquele processo ainda em que o diabo não foi preso, e ele ainda é o príncipe desse mundo, mas Jesus já venceu legalmente. E o Apocalipse está mostrando que os reinos vão ser de Cristo, literalmente, porque o diabo não quer abrir mão disso aqui. Por isso que no Apocalipse 5, que nós lemos ali, que quando foi abrir aquele livro lá, ninguém era digno de abrir. Aquele livro é um símbolo, é como se fosse uma escritura da terra, contendo todos os planos de Deus para a terra e para o homem. Como está lá em Jeremias 32, que uma escritura, 2 escrituras eram lavradas, uma ficava de posse da pessoa que comprou, e a outra, Deus falou para Jeremias esconder a escritura. Para quê? Porque Jeremias estava vivendo um momento em que a terra foi assolada, invadida por Nabucodonosor. E Deus falou para ele comprar um terreno numa época em que os inimigos invadiram a terra. Para ele selar a escritura e esconder uma escritura. Por quê? Porque muitos anos depois, ele ia voltar, os parentes dele, no caso, ele já ia estar morto, mas ia pegar a escritura, ia reivindicar a posse daquela terra que ele comprou. Mas como que vai reivindicar se tem outras pessoas já que invadiram a terra, morando na terra? Ele tem a escritura, e a escritura fala que ele é o legítimo dono. Então, esse Apocalipse 11 que nós lemos aqui, os reinos do Senhor, Apocalipse capítulo 5 primeiro, né? Capítulo 5, que fala que ele tomou o livro, é como se fosse um tipo de uma escritura, mostrando que Jesus venceu, comprou com seu sangue povos de toda tribo, língua, nação, e para o nosso Deus os fez reinos e sacerdotes, e eles reinarão. E em Apocalipse 11, 15, que nós lemos ali, Jesus então se torna o Senhor, e os reinos do mundo vêm a ser do nosso Senhor. Mas como assim? Ali é literalmente, porque Satanás e os seus demônios são expulsos e vão ser lançados depois, né, no lago de fogo. Lá vão ser presos por 1000 anos e depois lançados no lago de fogo, que é uma outra história. Então o Apocalipse é uma manifestação do juízo de Deus para tirar da terra o invasor, aquele que usurpou, aquele que enganou a Eva, que fez Adão, que trabalhou e tomou posse de uma coisa que não era dele, porque a terra foi dada para o homem, não foi dada para o diabo. Mas o diabo se apossou, porque Adão entregou a autoridade para ele. Então por isso que Jesus veio para resgatar aquilo que o homem havia perdido.
Então nós temos ali, né, no Gênesis 3,15, essa, essa promessa aí, ó, essa promessa, né, Deus falando, ó, e porei inimizade, né, no caso aqui, ó, do versículo Gênesis 3,15, ó, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É porém inimizade entre ti e a mulher, quer dizer, entre o diabo e a mulher. Mulher aqui é muito mais profundo, não é? A mulher, quem que é a mulher? A mulher aqui é, ao mesmo tempo, é Israel que gerou de onde veio Jesus e é a igreja, de onde Jesus é o cabeça. Então, o diabo, num primeiro momento, ele foi inimigo do povo de Deus, no caso de Israel, que é representado por uma mulher, no caso, que a mulher representa Israel também, e muito mais ainda, a mulher representa a igreja do Senhor. Então, uma inimizade entre o diabo, no caso Israel no Antigo Testamento, e a mulher no Novo Testamento. Entre a tua semente, quer dizer, a semente do diabo, né, que são os descendentes dele, que não tem compromisso com Deus, e a semente da mulher, que é o descendente de Jesus. Então está aqui, ó. E porém, quer dizer, Deus porá inimizade entre ti, quer dizer, inimizade entre Satanás e a mulher. A mulher é Israel e também a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça e o corpo são os membros da cristandade. Então, porém, inimizade entre ti, entre o diabo e Israel e a igreja do Senhor. Entre a tua semente, quer dizer, a semente de Satanás, aqueles que não têm compromisso, aqueles que não creem em Deus, aqueles que são religiosos apenas, que não querem saber. Então, entre esses que não nasceram de novo e a semente da mulher, ou seja, Cristo. Então, inimizade entre aqueles que creem em Deus e aqueles que são descendentes de Jesus, né? Esta te ferirá a cabeça. Quer dizer, Cristo vai ferir a cabeça de Satanás. E Satanás vai ferir o calcanhar. Né? O que é isso? O que é esse ferimento? Quer dizer, o Satanás, ele levou Jesus a sofrer e tal ali, né? Levou para a cruz, etc, etc. É o ferir o calcanhar. Mas a ressurreição de Jesus, Jesus pisa na cabeça da serpente, quer dizer, tira a autoridade da serpente. Entendeu? Então vamos continuar lá. A nossa apostila aqui, ó. As penalidades foram colocadas aí então, ó. As penalidades foram prescritas, né? A mulher, a condenação da serpente. A serpente é a primeira a quem Deus se dirige, estabelece o castigo. A criatura, como instrumento de Satanás, é amaldiçoada e sujeita a uma existência de humilhação, rastejando no pó. O versículo 15 é dirigido à serpente por detrás da serpente. Satanás, o dragão mortífero. E Apocalipse fala que Satanás vai ser expulso. Em primeiro lugar, vai haver uma hostilidade pessoal entre Eva e a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, essa inimizade é fácil de entender. No entanto, a oposição será ampliada entre a sua descendência e o seu descendente. Aqui parece indicar que Deus está se referindo à luta através dos séculos entre o povo de Deus e os seguidores do diabo. Uma coisa também que é importante a gente falar também, né, que a mulher foi enganada, então o diabo enganou a mulher, mas Deus ali também, ele ao mesmo tempo que essa promessa, né, e porém inimizade entre ti e a mulher, essa mulher se refere a algo mais profundo, que é provavelmente ali Israel, que lá em Apocalipse 12 fala que o dragão perseguiu a mulher. Essa mulher ali é Israel e a igreja também, que é ali, né, depois de onde veio o Cristo, né, veio de Israel, que foi perseguido no Antigo Testamento inteirinho, e depois a igreja, a mulher simboliza a igreja também, conforme fala lá em Efésios capítulo 5, verso 23 em diante. O que acontece é que Deus também, quando ele fala que por inimizade tinha a mulher, assim como a mulher foi ali, né, o canal pelo qual o diabo usou e enganou, Deus também vai enaltecer e colocar a mulher como no sentido assim, numa posição certa, correta no Novo Testamento por meio de Jesus, quando Deus usa a Maria, né, no caso ali mulher, Jesus nasce de uma mulher. Então, se o engano veio por meio da mulher, que Satanás iludiu ali, também a semente
que é o descendente, que é Cristo, vem por meio de uma mulher. Quer dizer, ao mesmo tempo, Deus, ele pega, por meio da graça, ele coloca a mulher na posição também ali, né? E ela perdeu aquela coisa lá atrás, agora ela... Mas mulher ali é muito mais amplo do que a mulher é a Maria. Não, não é a Maria ali. A inimizade entre o diabo e a mulher é Israel e a igreja, que é Israel representada. Israel, a mulher, no Apocalipse 12, o dragão persegue a mulher. No Apocalipse 12, a mulher ali é Israel. E ao mesmo tempo, Efésios 5, 23, a mulher ali, que é a noiva de Cristo, é a mulher. Assim, lá em Efésios 5, 23 em diante, fala, né? Que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Depois ele fala um pouco mais embaixo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, tá tranquilo, né? Sem problema. Vamos continuar lá. Aí vem também, ó, finalmente, no caso aqui do juízo de Deus sobre a serpente, finalmente haverá o confronto pessoal entre o descendente de Eva, o Messias, e Satanás. Este te ferirá a cabeça. Quer dizer, Jesus feriu a cabeça do diabo quando tirou a autoridade, né? E o diabo feriu o calcanhar. Nesse confronto, Satanás será ferido mortalmente, enquanto o Messias receberá um golpe terrível, mas não fatal. Essa profecia é uma belíssima descrição da vinda do Salvador, que reverterá os eventos da queda. Paulo escreveu aos Romanos, né, no capítulo 5, aqui no verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquilo que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muito embora a profecia do versículo 15, né, seja muito velada, ela se torna cada vez mais evidente à luz da revelação subsequente. É um tanto surpreendente, então, saber que os judeus, de acordo com o Targum, considerem essa passagem como messiânica. O Targum aqui são os comentários dos judeus acerca das Escrituras. Tá? Esse é o Targum, comentário dos judeus acerca das Escrituras, e eles também falam que Gênesis 3,15 se refere ao Messias. Aí vem aqui também o castigo da mulher. Já que Satanás atacou a raça humana por intermédio da mulher, nada mais justo do que Deus providenciar a salvação do homem e sua destruição de Satanás também por meio da mulher. Isso já foi dito a Satanás no versículo 15. Cada criança nascida da mulher deve ter sido um tormento para ele. Embora a salvação viesse pelo nascimento de uma criança, este não seria um processo sem dor. A sentença da mulher atinge o centro da existência. Trata-se do nascimento de seus filhos. No entanto, mesmo em meio às dores do parto, ela poderia saber que o propósito de Deus para ela estava sendo cumprido e que o Messias talvez pudesse nascer por meio dela. Além das dores do parto, o relacionamento entre a mulher e seu marido também foi prescrito. Antes, Adão devia exercer a liderança e Eva devia segui-lo, mas não foi isso que ocorreu na queda. Por isso, daquele momento em diante, as mulheres deviam ser governadas pelos homens. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Muitas coisas podem ser ditas a respeito dessa maldição. Em primeiro lugar, isto é para todas as mulheres, não é só para Eva. Assim como todas as mulheres devem ter dores de parto, elas também devem se sujeitar à autoridade dos maridos. Isso não implica de forma alguma em inferioridade da sua parte, nem justifica a restrição ao direito de voto, a equivalência salarial e etc. Para os homens e mulheres com a intenção de desconsiderar a instrução de Deus, devo dizer que esta é exatamente a vontade de Satanás. Assim como ele levou Eva a pensar na restrição daquela única árvore, ele também quer que as mulheres atuais
só pensem nas restrições impostas a elas. Ele quer dizer assim, né? Livre-se de suas algemas, diz ele. Realize-se como mulher. Deus está privando você das melhores coisas da vida. Ele sussurra. Tudo isso é mentira. Os mandamentos de Deus têm razão de ser, quer os compreendamos ou não. Para os homens, esse versículo e o ensinamento bíblico sobre o papel das mulheres não é texto de prova da superioridade masculina ou de alguma espécie de ditadura no casamento. Devemos exercer a liderança com amor. Ela precisa ser praticada com sacrifício pessoal, procurando aquilo que é melhor para a nossa esposa. Liderança bíblica é aquela pautada no exemplo de nosso Senhor, né? Que ele se humilhou, se esvaziou para poder trazer a bênção para nós. Aí vem também a sentença sobre o homem. A sentença sobre o homem, né? Deixa eu só falar aqui um pouquinho da sentença da mulher. Então, quando Deus falou assim, multiplicarei as dores de parto, né? No caso aqui para a mulher, né? Quando Deus disse isso, quando Deus diz aqui no Gênesis 3,16 assim, ó, a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, às vezes as pessoas, né, a mulher disse, multiplicarei grandemente, aí a pessoa fala, peraí, se vai multiplicar, então porque já teve filhos antes, já tinha uma dor, então vai multiplicar, porque se não tinha, não tem como multiplicar, porque 0 vezes dá 0. Então como que é isso? Que tem gente que pega esse versículo também para falar que se vai multiplicar é porque já tinha. Adão e Eva já tiveram filhos antes. Não. Eu já expliquei no segundo vídeo, aí o primeiro vídeo. Não teve filhos antes do pecado, só teve filhos depois. Tem uma explicação toda aí no outro vídeo, lá no primeiro ou segundo vídeo. A melhor tradução aqui, a palavra hebraica aqui é arebá, arebé. E tem várias maneiras de você traduzir, vários significados. E muitas Bíblias traduziram como multiplicarei grandemente. Mas a melhor tradução é farei grande. Vou fazer grande. Esse verbo e o advérbio está assim, o sujeito está dizendo que ele é uma ação futura. Ele se refere a uma ação futura, não uma coisa que está acontecendo e a partir daquele momento vai ser multiplicado. Não, nada disso. A melhor tradução é de arebá, arebé, que é as palavras em hebraico, vou fazer grande, vou tornar grande. Tem vários Bíblias que falam multiplicarei, mas tem Bíblia também que fala vou fazer grande. Então essa é a melhor tradução, tá bom? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, aqui, deixa eu ver aqui. Nós vamos... Tá, aí, hoje então nós vamos parar por aqui, entrando na página 11, para a gente falar sobre, no próximo vídeo, a sentença do homem, na página da apostila, página 11. Então, por hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Se você está gostando aí do nosso conteúdo, se inscreva no canal aí, dá um ok aí, tá bom? Dá um joinha aí. No mais, Deus abençoe, maravilha. Depois a gente vamos dar sequência na nossa apostila aí. Tá? Deus abençoe, ótimos estudos para vocês. Abraço!